de novembro de 2021, às 19 horas, no plenário, vereadora Marisa Conceição Riedel Rohleder, da Câmara Municipal de Vereadores. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do exercício de 2021. Em função da licença da vereadora Darlene Rohleder, assumirá as atividades de vereança durante o mês de novembro o vereador Laurindo Vilmar Wichmann. Assim, para realizar o ato de posse, convido o mesmo para se posicionar em frente às bandeiras com a mão direita estendida sobre elas para realizar o seu juramento. Prometo guardar a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e a Lei Orgânica do município, observar as leis, promover o bem geral do município e de Cândido Godói e desempenhar com lealdade o mandato que me foi conferido pelo povo de Cândido Godói e trabalhar pelo progresso e pelo bem-estar do nosso município. Declaro empossado o vereador Laurindo Vilmar Wichmann, que prestou o seu juramento. Saúdo os vereadores Francisco Thiago Brown, Laurindo Vilmar Wichmann, Renilde Nicodem e Jair Eberhard, dos progressistas. Vereadora Janete da Silva Nunes, Abel Hartmann, Alcídio Celeprim e Douglas Dresch, do MDB. Saúdo ainda a assessoria jurídica, Dr. Sidney, funcionárias da casa, as pessoas que acompanham a sessão ao vivo através da página do Facebook da Câmara de Cândido Godói. Saúdo os presentes da sessão e também os ouvintes da Rádio Gêmeos. Vejo que tem pessoas ligadas ao Executivo Municipal. A nossa saudação ao vice-prefeito Mário Baques, também o secretário da Educação, senhor Osmar Malman, presidente da CI, Cleudir, Carlinhos Nunes, que também faz parte da diretoria da CI, a Sônia Stolarski, que é ligada à Secretaria de Obras, né? E também a senhora Janete Goldschmidt. Obrigado pela presença de vocês. Conforme o requerimento protocolado nessa casa no dia 25/10, convido o presidente da CI, senhor Cleudir Stirmer, para fazer uso da palavra a fim de apresentar um relatório de ações em vista à viagem técnica realizada no mês de setembro por associados, agricultores e lideranças políticas para os estados de Santa Catarina e Paraná. Peço licença para tirar a máscara para falar, fica melhor, né? Nossa saudação ao presidente da casa, vereador Valdir. Em nome dele, saudar todos os vereadores aqui desta casa, assessoria jurídica, colaboradores aqui da Câmara, nossa saudação também. Saudar também o pessoal que veio conosco aqui, são pessoas que estiveram conosco nessa viagem, e a gente convidou todo o grupo, quem pudesse estar aqui, para prestigiar este momento que para nós é importante, que é uma devolutiva, uma prestação de contas daquilo que a gente foi fazer em setembro nesta viagem. Então, nossa gratidão aos já citados por estarem aqui participando. Saudar também aos ouvintes, né, da Rádio Gêmeos, também pelas redes sociais. Nosso obrigado pela audiência. Bem, por que talvez ocupar esta tribuna para falar desta viagem? É importante nós devolvermos para a comunidade
aquilo que a gente foi fazer em nome dela. Porque esta viagem envolveu o investimento de recursos públicos e é importante a gente dizer o que a gente foi fazer e também o pós-viagem. Quer dizer, tá, viajaram, tá, mas e daí? Então, um pouco esse retorno que a gente quer dar para vocês. Este projeto, como já foi citado, ele é intitulado como Viajando para Fora da Caixa. Ele já começou em outros anos, inclusive quando o Carlos era o presidente. Esta foi a terceira viagem que a gente fez. O grande objetivo desta viagem é levar o nosso associado, levar os nossas lideranças da comunidade para conhecer outras experiências, cases, da forma como eles trabalham, como se organizam, para ver o que lá está dando certo, o que aqui está dando certo, o que podemos fazer diferente e melhor. Então esse é um pouco o objetivo desta viagem. E esta viagem, como foi citado no requerimento, ela foi a Santa Catarina e Paraná. Regiões que, ao nosso ver, e que talvez dos senhores e senhoras também já ouviram falar, que são lugares muito bem desenvolvidos, muito prósperos, né, com crescimento pujante nos últimos anos. E a ideia era assim, chegar lá e olhar e perceber como eles estão atuando. E com foco principal no agronegócio, na agricultura. Como eles lá trabalham, como eles lá lidam. Quem foi nesta viagem? Nós convidamos os nossos associados. Hoje a ACI conta com 151 associados. Todos foram convidados. Convidados também as lideranças políticas da nossa comunidade, tanto o executivo quanto o legislativo. Convidamos agricultores e jovens e formamos um time de 34 pessoas que foram do dia 21 a 24 de setembro. A nossa viagem começou em São João do Oeste, seguimos para São Miguel do Oeste, depois Cascavel e Toledo, e ao redores em algumas cidades menores. Quero aqui trazer um pouco o que nós vimos, porque na volta desta viagem, logo no próprio ônibus, nós já fizemos uma avaliação do que a gente viu, o que chamou a atenção para nós. E também já fizemos uma reunião pós-viagem, onde a gente foi um pouco mais prático, né, pautando algumas ações que nós podemos imediatamente colocar em prática. Eu vou trazer aqui um pouco o resumo daquilo que os 34 manifestaram nesta viagem. O que ficou evidente e claro nesta viagem, que naquela região a cooperação, o associativismo é muito forte, é o que puxa a frente. Isso a gente viu em várias atividades em que a gente foi, nas cooperativas que a gente visitou, nas próprias cidades, os relatos dos poderes públicos que nos receberam, a questão da cooperação. Então isso ficou muito evidente, que lá muito se deve a isso. Se unem em prol de objetivos comuns, onde o foco é o desenvolvimento daquela comunidade, é o desenvolvimento daquelas empresas, é o desenvolvimento das pessoas. Foco muito grande nas pessoas. Outra coisa que nos chamou muita atenção foi a forma como nós fomos acolhidos nesta viagem. Em todos os lugares em que a gente foi, o acolhimento, como nós fomos recebidos, foi extraordinário. E o mais interessante, que eles sabiam falar de Godoy. Eles estudaram nós antes de nós estarmos lá. Então eles sabiam falar das nossas características, das nossas qualidades, eles sabiam. E aí qual é a moral, talvez a moral para nós? É de que forma nós, eu, vocês vereadores, lideranças, como nós vendemos o nosso município. Ficou uma coisa bacana de a gente pensar. Se eu vou para uma atividade, numa outra cidade, e eu tenho que falar de Godoy, o que eu falo de Godoy? De que forma eu vendo uma imagem positiva de Cândido Godoy? Então isso foi uma coisa muito legal, né, por parte das empresas, das cooperativas, dos agricultores familiares que vieram lá, dar palestra para nós, e dos poderes públicos, prefeitos, vice-prefeitos que nos receberam. Outra coisa importante,
O empreendedorismo é algo que está na veia naquela região. Muito forte, especialmente, sim, na agricultura. E aqui dá para trazer uma reflexão que, pegando o exemplo de São Miguel do Oeste, enquanto nós, Godói, produzimos R$1 de riqueza, São Miguel produz R$6. Toledo, enquanto nós produzimos R$1 de riqueza, Toledo, R$5. Cascavel, também R$6. Por que isso? Porque eles lá têm todo o ciclo fechado. Eles produzem a matéria-prima, eles transformam a matéria-prima e vendem de novo dentro do próprio município. Então, todo o ciclo fechado. Hoje, nós aqui praticamente só produzimos e vendemos para fora. Eles produzem, transformam e vendem. Isto gera uma riqueza muito maior. E aí ficou um alerta para nós. Que reflexão nós podemos fazer? De que forma nós podemos melhorar este aspecto local? Qual é a matéria? Qual é a produção que nós aqui poderíamos estarmos transformando? Ah, tá, mas isso é uma coisa de longo prazo? Interessa, mas nós precisamos discutir isso. De que forma agregar valor ao nosso produto. Lá, para você ter uma ideia, as próprias cooperativas, elas fecham todo o ciclo. Então, por exemplo, eles atendem, para quem produz leite, eles compram o leite. Para quem produz porco, eles compram o suíno. Quem produz frango, eles também compram o frango. Tem mercado, tem insumos. Quem produz peixe, que é muito forte naquela região, compram o peixe. Quer dizer, a cooperativa atende toda a propriedade, em todos os sentidos. Desde a assistência técnica até a compra daquilo que eles produzem. Então isso também ficou muito evidente. E isto gera o que lá? Uma segurança para a família que está lá no interior. Porque os filhos sabem, estão bem assistidos e que tem uma segurança para prosperar e continuar. Outra coisa que chama atenção, além dessa produção e transformação, que gera riqueza, é a diversidade. Se nós formos olhar um pouco as nossas propriedades, nós temos muito essa questão, por exemplo, assim, não, o Douglas aqui produz leite, o foco dele é leite e investe em leite. O Chico já não, o Chico já produz só porcos, por exemplo. Quer dizer, é uma cestinha de ovos que cada um tem. Lá, a diversidade, ela existe na propriedade. Quer dizer, eles produzem leite, grãos, porco e suínos. Ou peixe, frangos e suínos. Quer dizer, eles têm várias alternativas econômicas na propriedade. Se uma falha, eu tenho a outra cestinha que me salva. Então, este ciclo é bacana. E outra coisa interessante, com pouca terra. Ninguém tem muita terra lá. Então, pequenas propriedades são muito ricas, porque aproveitem bem, eles estudam a propriedade. Os filhos daqueles agricultores, gente, eu acho que isso já é um outro aprendizado muito forte. Nós tivemos várias palestras de famílias da agricultura, onde veio o pai, a mãe e os filhos falar para nós como eles lidam na propriedade. O que a gente chamou atenção? Todos os filhos têm curso técnico ou faculdade na área da agricultura, ou veterinária, ou agronomia, estudaram e voltaram para a propriedade. Com conhecimento técnico, com pesquisa, eles atuam junto com o pai e com a mãe na propriedade. Outra coisa importante, a gestão das propriedades é totalmente coletiva. Pai, mãe e filho sentam na mesa e debatem o que vão fazer, como vão produzir, o que vamos investir. A distribuição do lucro daquela propriedade também é entre todos. Muitas vezes o nosso jovem serve só como mão de obra. E muitas vezes não tem participação dos lucros, fazendo com que o jovem não tenha interesse, muitas vezes, em ficar na propriedade. Porque não tem muito incentivo, não tem acesso a dinheiro, e o jovem quer ter liberdade, quer ter seu dinheirinho, quer conquistar as suas coisas. Então lá é muito forte isso. A gestão das propriedades realmente ela é vista como uma empresa. É gerida, é separado o salário de cada um, aí é feita uma parte que é paga os investimentos, financiamentos, a outra parte para futuros investimentos, é assim que funciona. Isso que é legal, porque é os próprios filhos falando para nós. Então lá foi show isso, né? O pai fazia a abertura da palestra, depois
Os filhos tocavam o barco e falavam como é a organização da propriedade deles lá. Então o foco lá deles é muito forte nesse sentido. A sucessão rural lá talvez seja um pouco mais tranquilo que aqui. É um desafio que nós aqui temos que trabalhar também. É como fazer o nosso jovem estudar na nossa região. E nós temos hoje a Federal em Cerro Largo, temos universidades na nossa região, todas muito boas. Temos o Instituto Federal em Santa Rosa. Então, como reter os nossos talentos? Como talvez trazer mais talentos para cá? Hoje, Godoy enfrenta a falta de mão de obra. Então, como conseguir trabalhar isso? Então, criar este incentivo, trabalhar isso com os nossos jovens, e fruto disto já, que agora, sexta-feira, às 8 horas, o Comitê do Agronegócio, do Planejamento Estratégico, vai visitar aqui a Casa Familiar Rural. Não sei, vocês conhecem aqui já a Casa Rural? Quem já esteve lá, já conhece? Aqui a maioria não conhece. Vale a pena, eu também não conheço. Quero ir lá conhecer como funciona a Casa Rural Familiar. E pega jovens de Godoy, aqui da região, onde eles estudam de uma forma um pouco mais voltada para a agricultura. Só que a adesão talvez está pouca. Então, o que fazer para motivar mais o jovem a estudar aqui, buscar esse conhecimento, voltar para a sua propriedade, ter este espaço e poder trabalhar? Então, sexta-feira, grupo de agricultores, lideranças, vamos visitar a Casa Rural aqui, todos convidados a também ir lá conhecer, para ver como funciona e o que podemos fazer para motivar mais jovens a participar. Trouxe aqui um pouco o foco lá, que é o que a gente viu, que é o que nos chamou a atenção. A questão, outra coisa importante que lá é muito bem trabalhada, é a questão de peixes. Nós sabemos que aqui no nosso município também já temos a iniciativa disso, podemos fomentar melhor isso também ainda. Que ações, o que nós já pensamos então pós esta viagem? Bem rapidinho aqui, o que ficou evidente para nós é que nós temos que fortalecer os nossos debates no planejamento estratégico. E aí eu quero aqui reforçar de novo um convite a vocês, vereadores, a vocês que representam os nossos 6.000 habitantes aqui de Cândido Godoy. Eu sei que existem ressalvas legais quando se envolve recursos públicos, mas os nossos 4 grupos de trabalho não envolvem recurso público. O planejamento estratégico é organizado em 4 grandes grupos. O grupo que discute tudo que é vinculado ao comércio e à indústria. O outro grupo discute tudo que está voltado a prestadores de serviço, desde saúde, segurança, educação, as pequenas MEIs que prestam serviço. O outro grupo é da agricultura. E o quarto grupo é da tecnologia e da inovação. Então são 4 grupos que reúnem quem? Voluntários, pessoas de diversas áreas para debater uma vez por mês ações, questões, problemas para que a gente possa buscar uma solução em parceria com as forças vivas da comunidade, Poder Executivo, entidades. Esses 4 comitês, nobres vereadores, não envolvem recurso público, apenas boa vontade de nós estarmos juntos e trabalhando. Então eu convido vocês a se integrarem em um desses comitês, a participar dos nossos debates. Talvez o horário não possa, então tentam ir na primeira reunião, e lá propõem um horário que seja mais fácil para vocês participar. Mas hoje eu digo para vocês, enquanto presidente dessa entidade e como motivador do planejamento, nós sentimos a falta de vocês nesses debates do planejamento estratégico. Então voltamos de lá mais convencidos que o caminho é esse. Godoy tem muita coisa boa já acontecendo na área da produção, tem mais de 10 projetos de chiqueirões sendo encaminhados, temos uma pesquisa importante da CETREM sendo feita aqui no nosso município, e tanta outra coisa boa já acontecendo, agricultores fortes, produção organizada, mas nós podemos avançar mais. Nosso desafio, gente, é avançar com velocidade. Municípios todos estão discutindo, por exemplo, turismo rural.
Todos os municípios. Quem acompanha um pouco, todo mundo está discutindo isso. Só que a gente precisa discutir e ser mais rápido nisso também. É só um exemplo. Então, nós precisamos avançar, sermos mais rápidos nesse sentido. Então, fica aí o convite a vocês. Outra coisa importante já está acontecendo, o Conselho Municipal do Turismo foi reestabelecido, está em funcionamento para dar sequência ao debate do turismo rural. Outra coisa importante que ficou para se fazer a nucleação. Isso a gente viu muito lá para cima. Por exemplo, aqui nós temos 15 metalúrgicas em Godói. 15. Então, por que nós não podemos criar a nucleação dessas metalúrgicas para ver quais os problemas das 15 talvez são as mesmas, são os mesmos problemas. Então, como ajudar a discutir com eles soluções para os problemas que são comuns? Então, criar a nucleação das metalúrgicas, um exemplo. Outra, nucleação das agroindústrias. Como reunir elas numa mesa aqui, discutir questões para eles poderem crescer, alavancar, produzir mais, gerar emprego, riqueza, é o que nós queremos. Então, uma das coisas que ficou acordado para o ano que vem, a gente montar alguns núcleos para turbinar um pouco melhor essa questão. Outra ação foi prestar contas, então vamos já na Rádio Gêmeos falar, estamos hoje falando aqui nessa tribuna, fazer um trabalho de divulgação do nosso município, das nossas fortalezas, dos nossos incentivos que o município, que vocês já aprovaram, que o município tem para oferecer, e há um documento, um vídeo bem bacana para fazer essa divulgação. Criar um roteiro municipal, talvez nem nós não conhecemos, que talvez lá numa comunidade tenha uma propriedade top, tem uma produção legal, bacana. Vamos lá conhecer. Vamos levar os nossos alunos do ensino médio, naquela fase de decisão, o que fazer, a conhecer um pouco essa diversidade. Vamos levar eles para as nossas indústrias, nosso município, que temos indústrias fortes e boas. Então, a ideia é criar um roteiro municipal daquilo que já está dando certo em Godói. Para levar, para nós mesmos ir, por exemplo, que muita coisa nem nós não conhecemos. Então, como nós vamos falar de Godói se nós não o conhecemos? Eu, nesta viagem, por exemplo, eu fui na KF e estudei a KF para saber falar da KF. Cara, é a nossa indústria, a nossa maior indústria. Então, como eu vou falar dela? Eu preciso conhecer, né, para poder vender melhor. Então, são alguns exemplos das questões que nós estamos discutindo aí. Não sei como é que está o tempo, mas acho que eu vou finalizando aqui. O que eu quero reforçar para vocês e para os ouvintes, duas questões. Uma, acreditem nos sonhos. Eu sei que tem muitas pessoas que às vezes têm na ideia, no pensamento, algo de fazer diferente, de empreender, de mudar alguma coisa na sua propriedade, não sabe como fazer. Venha ao encontro das entidades, vá até o sindicato, vai na prefeitura, vai na Emater, vai na ACI, mas vai atrás e busque para realizar. Nós queremos que todos, e espaço tem para todos, se evoluir e agregar mais riqueza. Então, acreditem, Cândido Godói é um lugar top de se viver, tem muito para crescer, nós juntos podemos fazer muito mais. Precisamos apenas cuidar do óculos que cada um de nós usa. Às vezes este óculos é muito político e pouco para o desenvolvimento. Então nós precisamos usar todos juntos óculos desenvolvimento das pessoas. E um convite para os senhores que estão aqui, vereadores, coloquem na sua agenda, dia 19 de novembro, nós teremos uma assembleia e um jantar baile, digamos assim, dos associados da ACI. Vários associados novos sendo empossados, lançamento do Natal Encantado, talvez vai ser naquela noite também. Então vocês já estão convidados a participar deste evento no dia 19 de novembro, é daqui uns dias já. Pessoal, rapidamente foi um pouco isso, estamos à disposição para qualquer pergunta, participem, né? Todo o pessoal que está ali participou da viagem, tantos outros que participaram, destacar os jovens, tivemos acho que 6 jovens, se não me engano, que foram juntos, isso foi muito importante, ter o jovem junto, porque ele é um agente e tem força ainda de fazer muita coisa bacana na nossa comunidade. Acho que era isso, perdão se eu esqueci alguma coisa ou não destaquei, mas qualquer coisa estamos
à disposição. Obrigado, agradeço o espaço aqui mais uma vez desta casa e a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho enquanto entidade. Obrigado. Primeiramente, queremos agradecer aí ao presidente da CI que veio dar essa explanação para nós e também para toda a comunidade de Cândido Godói, né? Então fica ali o registro do nosso agradecimento. Justificar também, nós sabemos que na vez passada, na viagem passada, praticamente todos os vereadores, a maioria dos vereadores participou dessa viagem. E como nós, dessa vez, nós tínhamos sessão ordinária no dia da saída, né? O pessoal saiu de manhã e naquele mesmo dia à noite nós tínhamos sessão ordinária. Então, esse foi o motivo dos vereadores não poder ir nessa viagem. Nós vamos abrir um espaço para perguntas, né? Todos os vereadores aí devem ter, ou a maioria deve ter alguma coisa para questionar, né? Eu vou começar, Cleodir. Nós sabemos que o nosso município está dando bastante incentivo, né, a essas pessoas que querem investir no município. Eu gostaria de saber, naqueles municípios que vocês foram, se lá também os municípios dão aquele incentivo para as pessoas, né, que estão produzindo, né, e que estão no comércio em geral. Sim, Valdir, a gente viu que são várias formas diferentes às vezes, né? Claro, quando você vai falar, por exemplo, de Cascavel, é um município de mais de 300 mil habitantes. Então a estrutura é diferente, né? Mesmo assim, Toledo também já é outra estrutura. Mas se a gente for olhar um pouco São João do Oeste, e é igual praticamente a nossa realidade aqui, São Miguel já é um pouco maior, sim, há também diversos tipos de incentivos. Claro, às vezes de formas diferentes, né? E o que a gente viu lá um pouco, as ACIs são muito ativas naquela região também, em parceria com o SEBRAE e outros. As universidades são muito parceiras na questão da pesquisa e ajudar a pensar, incubadoras, né, muito forte naquela região. Então, incentivos, com certeza, até algumas coisas foram pegas lá de relance, trazidas para cá, para a gente poder entrar em contato e ver de que forma nós podemos daqui a pouco melhorar algum aspecto aqui para talvez atrair mais gente ainda. Vamos seguir com o nosso espaço, então, vereador Abel. Boa noite a todas as lideranças, o presidente da SAI, Cleodir. Em primeiro lugar, quero parabenizar vocês, né, essa equipe de lideranças que colocou à disposição. Penso que quando um vereador, um prefeito vai a Brasília, é sempre em busca de um motivo de trazer algum recurso para o nosso município. Isso é sempre um dinheiro bem investido. Mas assim, ó, eu tenho um pouquinho de conhecimento da cidade de... Fugiu o nome agora. Industrializam tudo o que se produz naquele município. Perto de Tenente Portela. Tem várias agroindústrias. Não é Nova... Criciúmal. Desculpe. Mas assim, ó, como o Cândido Godói tem uma grande produção na bacia leiteira, eu penso assim que tinha que começar por ali, no peixe, né? Falei um pouco hoje com o vice-prefeito, com o Mário, no gabinete. Então eu acho que o agro é muito forte no nosso município, a bacia leiteira é muito forte. Que tal se esse leite todo ele ficasse e nós industrializássemos ele aqui em Cândido Godói? Claro, vocês fizeram um começo, a gente só dá essa ideia, mas seria sim uma maneira de nós começar a industrializar esses dois produtos no nosso município, que seria do agro, o peixe e a bacia leiteira. Essa seria a minha colocação, mas eu penso assim que realmente as pessoas que se dedicam, como o Cleodir e o resto das lideranças que foram nessa viagem, fazem assim de Cândido Godói uma diferença muito grande. Participei de uma viagem dessas, é muito bom. Só para reforçar, às vezes as nossas pessoas aqui, Godói é um município rico, né? Então assim, ó, às vezes as pessoas são um pouco seguras em investir, né? O que a gente viu lá as pessoas investem. Lá, por exemplo, nós ficamos em São Miguel do Oeste, num hotel,
e foi construído por 8 pessoas. Uma pessoa queria muito, tinha um sonho em ter um empreendimento e ter um hotel, mas ela sozinha não tinha capacidade de fazer. Ela foi catando mais 7 pessoas que entraram junto com esse sonho e construíram um hotel bacana. Então, o que nós precisamos buscar aqui? Sim, mais investidores, pessoas que queiram acreditar, investir nessas possibilidades, sim. E é o que a gente diz, é um começo. Nós podemos debater, discutir, chamar as cooperativas, né, ver de que forma a gente pode fazer. E tivemos uma sondagem que teria pessoas interessadas, sim, em, por exemplo, daqui a pouco abrir um frigorífico de peixes, que seja. Bacana, vamos jogar um tapete vermelho para quem quer. Toda pessoa que quer investir em empreender, nós temos que jogar um tapete vermelho e fazer de tudo para que dê certo, para que possa realmente crescer e agregar valor às nossas propriedades, aos nossos munícipes. Dando continuidade, vereador Douglas. Gostaria primeiro de agradecer a presença do presidente da CI. Em relação a essa viagem, existiu alguma empresa que mostrou interesse talvez em abrir uma filial, alguma coisa aqui no município, que talvez vocês teriam conhecimento que teria relação com o nosso município, daria para firmar talvez parcerias, ou outras empresas que talvez demonstrariam esse interesse, que daí seria mais fácil trazê-las para cá, nem de forma de incentivo como é feito pelo Poder Executivo? Talvez diretamente assim não teve nenhuma que se manifestou, mas que tem um campo bacana aberto para a gente buscar, tem. Né? Eu acho que agora o município tem a sala do empreendedor, né? Eu acho que tem como as próprias entidades pensar nisso e perceber. Eu vou falar um pouco da pesquisa, Mário, né? A pesquisa que está sendo feita em parceria com a CETREM, porque ela é uma pesquisa que vai tentar entender melhor, fazer um xerox da nossa produção primária aqui em Godói. Como é que está a nossa produção? O que o povo está produzindo? Quais são as deficiências dessa produção? O que está legal nessa produção? E uma segunda pesquisa é qual é o consumo interno dessa produção. Vamos pegar um exemplo aqui. Quantos ovos são consumidos em Godói por mês aqui? De onde vêm esses ovos? Batata doce. Quantos quilos por mês é consumido e de onde vem? Daqui a pouco a gente vai se dar em conta que tanta coisa vem de fora que nós estamos perdendo a oportunidade de motivar alguma família lá do interior, que tem uma pequena propriedade, a produzir isso. Ao mesmo tempo, sim, nós temos hoje alguns avanços. Nós temos a nova, e aí queremos agradecer aqui ao presidente da Coopergero, Mário, que conseguiu negociar a devolução da área da Coopergero para o município, que vai ser um segundo espaço para acolher indústrias. Temos um campo aberto para buscar. Penso que tem algumas coisas da casa que nós temos que melhorar, que é a segurança política, a segurança de que aqui é um povo que vai pegar junto, a questão da mão de obra, a questão das regras, por exemplo, de um parque. Então, tem várias coisinhas que nós precisamos melhorar ainda aqui na casa, mas tenho certeza, tem um campo aberto para a gente buscar algumas coisas que talvez a pesquisa vai nos apontar, e talvez não é nossa cultura aqui produzir, mas trazer uma empresa que pudesse investir aqui, sim, acho que temos grandes potenciais para isso. Boa noite a todos. Parabéns, Cleudir, pelas atitudes que vocês estão tomando juntamente com a CI. É assim, ó, a gente nota, Godói está a passos largos. Eu venho dizendo isso já há muito tempo. Se nota um desenvolvimento do município, um desenvolvimento bom. Cada vez mais pessoas vindo morar em Cândido Godói, porque aqui está tendo emprego, faltando ainda mão de obra, mas tem emprego. Godói hoje produz emprego. E empreendendo, dizendo o seguinte assim, ó, hoje me orgulha dizer que a juventude está empreendendo bastante, está botando a cara, botando os peitos e estão se dando bem. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, o caso da área industrial, aquele início que tu falaste ali, da área industrial hoje, de 15 metalúrgicas que tem, elas eram funcionários de uma só, mas que aprenderam a trabalhar e viram que aquilo ali prosperou e hoje cada um tem o seu comércio. São empreendedores natos, aprenderam ali. Então, é o que falta, essa partezinha ali, aquele gatilho para as pessoas, né, continuarem. Olha um exemplo claro que nós tivemos agora da agroindústria Schneider, né?
Faz tempo que eles já são referência naquilo que eles faziam, nos palitinhos e coisa arada, né? Tu anda, porém, na região, tem os palitinhos que eles fabricavam ali, talvez uma coisinha simples, que nem tu falou, né? Mas vai expandindo. Hoje, com o que eles têm, os produtos que eles consomem, com produtores de porcos, né, de suínos que tem aqui, ele produzindo a matéria-prima aqui, e ele fazendo aquilo ali, amanhã ou depois aquilo ali se torna um frigorífico. De um sonhozinho, de uma coisinha pequena, mas que tem. E uma coisa que a gente diz, Claudir, aqui dentro dessa casa já passou outros projetos, a gente sempre vai ser a favor do desenvolvimento. Podem contar conosco. Obrigado. Continua o espaço para perguntas, se mais algum vereador queira se manifestar. Vereadora Janete. Quero parabenizar a Cleudir, a CI e a todo o grupo que foi. Eu acho que é de suma importância o nosso município, está se desenvolvendo bonito, está legal. Todos, né? Eu, pelo menos, nunca pensei em sair de Cândido Godói por ser uma cidade acolhedora, boa de se viver. Então, assim, é de suma importância ir buscar essas ideias, inovar nossas ideias aqui, né? Claro que estou louca para me aposentar para poder ir com vocês, entendo, para ver essas novas ideias, porque a gente fica só aqui, né? Mas eu acho que é de suma importância o que vocês estão fazendo, e a gente está vendo e está colhendo já o período que vocês começaram a se organizar, a ir buscar essas ideias, o nosso município começou a crescer. E eu acho que agora, nesse mandato, nesse período político, tem novas ideias. Mudou-se a mentalidade da briga, da rivalidade política. Então, assim, vejo que nosso município pode se desenvolver muito bem. Parabéns a todo o grupo que foi buscar novas ideias. Isso aí, eu acho que isso tende, né, a mudar. A geração que está vindo, ela não vai mais tolerar certas coisas que a gente via no passado. Eu já não tolero mais, a gente fica às vezes impaciente, eu acho que a coisa tem que funcionar, a coisa tem que andar, né? Nós estamos aqui enquanto entidade para servir os nossos 151 associados, né? Vocês aqui como servidores estão aqui para pensar e com certeza fazem isso com maestria, e isso é importante, aquilo que o Chico, isso é bacana. Então hoje com certeza não é mais tolerável picuinhas políticas que fossem atrasar o desenvolvimento. Acho que isso já se superou muitas coisas e temos só a crescer e evoluir mais e mais. Ok, então. Queremos mais uma vez parabenizar a equipe, né, a diretoria da CI, né, por esses incentivos, né, e procurar essas viagens, e também agradecer as pessoas, né, as lideranças que foram nessa viagem, que com certeza vai dar um retorno, né, para o nosso município. Tá bom, Cleudir? Fiquem à vontade, se queiram participar da nossa sessão, né, o nosso agradecimento pela explanação. Dando continuidade aos nossos trabalhos, a ata da sessão anterior encontra-se publicada no mural desse o dia 25 de outubro de 2021, conforme o regimento interno. Emendas podem ser apresentadas. Não havendo nada a acrescentar, coloco a ata em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Não há correspondências recebidas a serem lidas. Então, passamos agora para o grande expediente, com a comunicação dos líderes. Cada líder terá até 5 minutos para sua manifestação. Começamos hoje, então, com o líder do MDB, vereador Abel Hartmann. Cumprimentar o senhor presidente, meus caros colegas, assessoria jurídica. Cumprimentar o presidente da CI, Cleudir, secretário, Osmar Malman, vice-prefeito Mário Baques, Carlinhos, enfim, todas as lideranças que se fazem presentes que estão no nosso plenário. Cumprimentar
a Rádio Gêmeos, que nos assiste amanhã, pessoas que nos assistem pelo Facebook. E quero dizer a vocês que a gente hoje tem 2 projetos importantes à votação. Um que abre crédito de R$30 mil, especial no orçamento do município. Isso é para quando as pessoas, as prestadoras de serviço, não possuem CNPJ, para ter uma forma legal de pagar esses serviços. E outro projeto autoriza a adoção da logomarca da Secretaria da Saúde. E, no mais, quero desejar, assim, para o Laurindo Wickman, um mês de grande êxito aqui dentro da Câmara, e você consegue mostrar o teu trabalho como legislador. E, no mais, desejar uma boa sessão legislativa a todos os meus colegas vereadores. Obrigado, vereador Abel. Passamos a palavra agora para o vice-líder, na ausência da líder Darlene Rolleder. Nós convidamos então o vice-líder Francisco Thiago Brown para a sua manifestação. Primeiramente, cumprimentar o presidente da Câmara, colegas vereadores, assessoria jurídica, pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela Rádio Gêmeos e as pessoas que nos acompanham hoje no nosso plenário. Presidente Cleudir, secretário Osmar, vice-prefeito. E dizer o seguinte assim, como hoje vice-presidente da nossa bancada, dizer o seguinte, que o nosso partido continua acompanhando o desenvolvimento de Cândido Godói, o que podemos sempre trazer de emendas, chamando Partido Progressistas, nós não podemos ser diferentes, trabalhar pelo progresso. Hoje tivemos a entrega de um carro para o Conselho Tutelar, que foi do senador Luiz Carlos Heinze. Tá? Sempre um pedido antigo que existia, então que hoje se concretizou para o desenvolvimento do nosso município. Tive da secretária do Planejamento, a dona Célia, de que a emenda parlamentar do deputado Jerônimo para a Rua Presidente Castelo Branco, ligando a piscina em direção ao RS 307, também está andando a passos largos, chegando ao ponto de estar perto da licitação. Então, quer dizer que a parte burocrática dessas emendas, tudo está andando de uma forma muito boa. E dizer que o município de Cândido Godói pode contar sempre com o nosso Partido Progressista para o progresso do nosso município. Muito obrigado. Então, desejar uma boa sessão a todos. Agradecemos também as palavras do vice-líder dos progressistas. Não há projetos do Poder Executivo a serem apresentados. Então, passamos para os projetos do Poder Executivo para a votação. Projeto de lei número 63 de 2021, que abre crédito especial no orçamento municipal vigente, no valor de R$30 mil. Então, peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer das comissões. Primeiramente, presidente, como estive ausente durante o mês passado, agora, do poder aqui, eu peço que nós botamos em vista esse projeto número 63, que abre crédito especial no orçamento municipal vigente no valor de R$30 mil. Até porque, como o vereador falou, com certeza abre mais espaço para pessoas que trabalham sem CNPJ. Agora, esse orçamento, como é orçamento público, acho que ele tem que ser melhor posicionado e, juntamente, o jurídico vai fazer uma justificativa para nós ver bem certinho como é que vai se tratar desse valor. Muito obrigado. Vamos ceder o pedido de vistas do vereador, né, e na próxima sessão, com certeza, então, esse projeto vai para a votação. Passamos para o próximo projeto, então, projeto de lei número 64, 2021, que autoriza a doação da logomarca da Secretaria da Saúde.
Então peço para o primeiro secretário fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer de comissão. A Comissão de Redação, em sessão de 3 de novembro de 2021, opinou por unanimidade de votos pela execução correta da redação do projeto de lei número 64, de 7 de outubro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Francisco, Reinilde, Jair, Douglas e Abel. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 3 de novembro de 2021. Presidente Francisco, relator Jair Eberhard. Parecer de comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Finanças, em sessão de 3 de novembro de 2021, opinou por unanimidade de votos pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto de lei número 64, de 7 de outubro de 2021. Estiveram presentes os senhores vereadores Jair, Francisco, Reunilde, Janete e Alcídio. Câmara Municipal de Vereadores de Cândido Godói, em 3 de novembro de 2021. Presidente Jair, relator Francisco. O projeto de lei número 64 de 2021 está em discussão. 9 havendo interessados, coloco o projeto de lei número 64 de 2021 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, manifeste-se. O projeto de lei número 64 de 2021 foi aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para as explicações pessoais. Como não tem proposições, não tem indicações hoje nessa nossa sessão, então passamos para as explicações pessoais. Cada vereador terá até 8 minutos para se manifestar. Começamos hoje, então, com o vereador Douglas Dresch, do MDB. Gostaria de cumprimentar o presidente Valdir, demais colegas vereadores, funcionários da casa, os que nos acompanham pelo Facebook e pela Rádio Gêmeos, e os que nos acompanham aqui no plenário também. Pegando o gatilho do que foi falado no início da sessão ali pelo presidente da CIE, Valdir, sobre a questão política, eu acompanho bastante sessões em outros municípios, como Campina das Missões, São Paulo das Missões, Salvador das Missões, que são municípios próximos de tamanho parecido com o nosso, né? Realmente, Cândido Godói teve uma virada de chave do ano passado para esse ano. E muitas vezes o pessoal não entende a questão do trabalho legislativo, entende como uma perseguição política muitas vezes, né? Que é o caso, por exemplo, quando se faz pedido de informação, ou no caso agora o vereador Francisco fez o pedido de vistas, é o papel do legislador realmente fiscalizar. Em alguns casos que ocorriam em anos passados, realmente existia essa perseguição. Mas essa perseguição não pode ser confundida com o trabalho do legislador. É o trabalho de fiscalizar, além de legislar, né? Então, fica aqui o registro que realmente há uma virada de chave. Principalmente em outros municípios, a gente vê que essa rusga não foi cessada, né? Na mudança tanto dos prefeitos como dos vereadores. E aqui realmente há. A gente nota que quando há uma possibilidade, o projeto é apresentado numa sessão, na sessão seguinte, sempre que possível ele é votado. Então fica esse registro. E no mais, agradeço o meu espaço, vereador. Obrigado, vereador Douglas. Passamos a palavra agora para o vereador Alcídio Seleprim. Quero saudar o presidente da casa, o Valdir, os colegas vereadores, assessores jurídicos, secretários da casa. Saudar o secretário da Educação, o senhor Osmar Malman, o vice-prefeito Mário, e todas as pessoas que nos escutam e assistem. Quero parabenizar a Rádio Gêmeos pelos 10 anos. Como o Claudir falou antes, começa pequenininho e já faz 10 anos. E evoluiu a nossa rádio, né? Prestando informações, música, um meio de comunicação muito forte, cada vez melhor, né? Agradeço a todos e uma boa noite e até a próxima sessão. Obrigado, vereador Alcídio. Está com a palavra agora a vereadora Janete Nunes.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Valdir Eisen, os caros colegas vereadores, jurídico, funcionários dessa casa. Cumprimentar também a todos os radiovintes da Rádio Gêmeos e também através do Facebook, que nos assistem, né? Quero dizer à comunidade que estive presente dia 27 de outubro, participando da Conferência Municipal de Saúde, representando o Legislativo, onde o tema foi muito importante. Desafio do SUS, pós-pandemia, né? Sabemos que essa pandemia nos trouxe muitos malefícios também. Temos vários problemas, várias pessoas com problemas de saúde mental. Então, foi um tema muito importante, debatido para buscar ideias novas de como trabalharmos com essa doença, né? Quero parabenizar a comunidade godoiense também, onde o prefeito municipal, né, foi buscar um certificado de cidade excelente, por 5 pilares que Cândido Godói está em desenvolvimento. Índice de gestão municipal, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, e desenvolvimento socioeconômico em ordem pública. Acho que toda a comunidade deve ser parabenizada por esse certificado, pois sabemos que todos trabalham em benefício da nossa comunidade. Também nesse mês de novembro, mês muito importante, o mês de Novembro Azul, onde se trabalha a prevenção da saúde do homem, né? Mês muito importante para todos os homens que procurem mais a trabalhar a sua pessoa, né? Buscando a prevenção. Também quero parabenizar mais uma vez a CI por buscar ideias inovadoras à nossa comunidade, para o bom desenvolvimento do nosso município. No mais, desejo uma boa semana a todos. Obrigado, vereadora Janete. Está com a palavra o vereador Abel Hartmann. Novamente, cumprimentar o presidente da casa, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem e as pessoas que estão aqui no plenário. Também participei hoje do ato oficial da entrega do carro que veio para o Conselho Tutelar, uma emenda do senador Heinzen. Parabenizar o ato e o gesto. Pessoa muito boa, o Ademar Schenwald, convidou para fazer parte dessa entrega. Então, quero um kit para o Conselho Tutelar, que é um carro, 5 computadores, um refrigerador, TV, ar-condicionado, enfim. Sempre digo que todos os projetos, todas as emendas que vêm para o nosso município sejam bem-vindas. Nós precisamos trabalhar juntos e unidos para o bem comum do nosso município. Hoje também tivemos uma sessão, assim, com nenhum projeto para apresentação. Então foi uma sessão, assim, que acho que uma das mais curtas de todas que eu participei até no momento, né? 2 projetos para votação e nenhum para apresentação. Mas, enfim, por exemplo, assim, uma questão que me chocou muito na legislatura passada, que não foi comprado esses equipamentos de máquinas para a Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Obras, essas 3 máquinas. Segundo informações, isso é um montante de 1.200.000. A gente praticamente perdeu uma máquina na suba hoje, de todo o produto do agro. Por exemplo, hoje quem compra um trator novo, um colono, leva praticamente 1 ano para receber. Nem tem, e subiu muito esses equipamentos agrícolas. Mas eu acho que está sendo licitado essa draga, essa reta escavadeira grande, né? Mais um caminhão caçambão. Com certeza esse dinheiro do nosso legislativo vai voltar para o executivo. E como o presidente Valdir falou, vamos ter que sentar junto com o executivo para ver se compramos então esse rolo. No fim do ano vamos ter entre um montante de 400 a 500 mil reais para devolver para o executivo.
e juntamente nós conversando com o presidente, com o prefeito, nós podemos de repente comprar então essa terceira máquina que hoje não dá mais com esse 1.200.000. Uma pena, quem perde, sempre eu digo, é o munícipe, né? Temos um déficit muito grande lá na Secretaria de Obras. Hoje temos 4 patrolas, as 4 paradas, né, Valdir? Não temos nenhum operador. Temos que criar cargos para essas máquinas novas e para aquelas que nós temos lá. Porque não adianta nós fazer pedidos de fazer uma estrada daqui até ali, né? Todas as estradas do município têm que estar em ótimas condições de trafegabilidade. Então, quero aqui deixar meu abraço para o pessoal que está na escuta pela Rádio Gêmeos, amanhã, e os que estão ao vivo, escutando nós ali pela página da Câmara, pelo Facebook. E no mais, quero agradecer o espaço e desejar um bom retorno a cada um dos meus colegas, as pessoas que estão aqui presentes, a seus lares. Obrigado. Obrigado, vereador Abel. Passamos a palavra agora para a vereadora Reinilde Nicodemo. Saudar o presidente Valdir, as pessoas da casa, a assessoria jurídica, os funcionários da casa, os ouvintes da Rádio Gêmeos e os que estão nos assistindo pelo Facebook. Quero dizer assim, que estamos ali para trabalhar juntos e queremos o bem do nosso município, porque quem sofre são os munícipes, não nós, porque nós temos que ajudar para tudo que está em funcionamento, que ande bem. E tem que dar um jeito, né, de arrumar essa garagem lá, para dar mais espaço para as pessoas poderem começar a trabalhar melhor, porque tem muitas estradas para fazer ainda, que não ganharam os consertos devidos, né? E vamos estar na torcida para que tudo isso aconteça. E, no mais, meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereadora Reinilde. Passamos agora, então, a palavra para o vereador Laurindo Vilmar Wichmann, que está assumindo como suplente de vereador durante esse mês. Quero agradecer à Câmara, aos vereadores. Quero trabalhar junto com os vereadores nesse mês que ao apresentar aos povo de Godoy, vou trabalhar com eles. Quero agradecer que estão vindo pela Rádio Gêmea e estão assistindo. Obrigado. Obrigado, vereador Laurindo. Agora, então, está com a palavra o vereador Jair Eberhardt. Quero saudar o presidente da casa, aos colegas vereadores, a assessoria jurídica, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem no plenário, aos ouvintes da Rádio Gêmeos e as pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Quero desejar as boas-vindas ao vereador Laurindo Wichmann, que durante este mês estará conosco aqui, que ele se sinta bem nesta casa entre nós, né, e consiga fazer um excelente trabalho. E, no mais, desejar a todos uma boa noite e um bom retorno a todos, aos seus lares. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Passamos agora, então, a palavra para o vereador Francisco Thiago Brown. Novamente saudar o presidente da casa, os colegas vereadores e as pessoas que nos assistem no plenário, Facebook e na Rádio Gêmeos. Em cima de uma colocação, né, Abel, que já tem sendo, isso é recorrência, e há poucos dias nós tivemos o Dia do Funcionário Público, né? Então, dizer o seguinte, assim, tem que concursar. Tem que concursar povo para operadores, para as áreas que necessitam, só que tem uma coisa. Em cima desse concurso, se não tiver valorização, não vai existir operadores. Em cima disso, operadores até que vão ter qualidade para operar uma máquina que vai ter
Olha o valor de uma máquina hoje. Uma máquina de 1 milhão, né? Botar na mão de alguém, muitas vezes, que não tem nem capacidade para operar uma máquina, ou, né, ou que às vezes o que vai acontecer? Ele vai aprender numa máquina para daqui a 2 meses achar que o salário não é bom e vai cair fora. Então, eu acho que nesse ponto tem que ter uma valorização dos funcionários, né, para poder daí fazer o quê? Concursar. Nessa casa já passou, inclusive, o negócio do FAPS, né? O Fundo de Aposentadoria, e que se não tiver mais concursados, até lá que nós tivemos uma 2052, o município vai ter que arcar com valores para o dinheiro do FAPS. Nós não vamos mais ter dinheiro. Então, o concurso tem que existir. Sabemos que agora, com o negócio da pandemia, não pode ser concursado, sim contratados. Mas eu acho que o mais rápido possível, assim que se extinguir essa lei, concursos, mas em cima de valorização. E daí nós vamos ter funcionários, como tem funcionários antigos, Valdir. O Valdir foi um funcionário da garagem, tanto é que hoje ele trabalha na máquina dele, um excelente, por dicas de passagem, excelente de um operador de máquina. Então, botar um operador para aprender em cima de uma máquina, para daqui a 2, 3 meses ele achar que não está bom o salário e cair fora, é complicado. Essa é a minha colocação. Mas eu acho que temos que, por essa casa, vai passar, com certeza. O concurso público e a valorização, o aumento do salário dos funcionários, essa valorização tem que existir. Obrigado. Obrigado, vereador Francisco. Gostaria de dar a minha contribuição também em relação a essa questão da falta de funcionários. Eu estive conversando com o secretário de Obras e ele me disse, e também eu já sabia disso, nós não temos mais nenhum patrulheiro concursado, nós não temos mais nenhum operador de retroescavadeira concursado, né? Então, nós realmente precisamos, e nós vamos se colocar à disposição para ajudar o Executivo a resolver essa questão. Porque se deixou passar algumas renovações de concursos, né? Mas como entrou a pandemia, então isso ficou trágica a situação, né? Então eu acho que nós, o Legislativo, o Executivo Municipal, temos que estudar uma forma de nós trazermos, realmente melhorar a situação do salário dos funcionários para poder daí trazer pessoas concursadas, pessoas que têm um pouco de conhecimento e de repente, ali o nosso vice-prefeito, aproveitar e colocar essa situação, questão dos concursos, eu acho que o município deve colocar mais peso em cima da prática do que da prova teórica, né? Porque muitas vezes vem o operador e ele não passa na prova teórica. E na máquina ele é um craque. Então, esse peso eu acho que é importante nós fazer com que esse peso seja colocado em prática no concurso e aí nós vamos ter, né, funcionários para dar sequência aos trabalhos da Secretaria de Obras. Muitas vezes se fala em outros municípios também em terceirização, né? Mas para terceirizar os trabalhos, eu acho que mais os trabalhos para os produtores, para os investidores, mas o trabalho das estradas, eu acho que tem que se manter a Secretaria de Obras com funcionários qualificados para poder dar essa continuidade, né, ao trabalho da Secretaria e para nós termos estradas boas. E nós estamos aqui, vice-prefeito Mário, para ajudar naquilo que for possível para nós melhorar realmente essa situação, porque quem sofre com isso são os nossos produtores rurais, né? E quem sofre com isso são também empresários, muitas vezes, que precisam também desse incentivo, desse apoio com a prestação de serviço de máquinas. A 20ª sessão ordinária será realizada no dia 16 de novembro, numa terça-feira, devido ao feriado do dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, conforme o regimento interno no artigo 107, inciso 2, parágrafo 2º.
Em caso de feriado nacional, estadual ou municipal coincidirem com a data da reunião ordinária, essa será realizada no primeiro dia útil subsequente. Mais uma vez, nosso agradecimento aos vereadores pelo trabalho de hoje. Obrigado pelas pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho no plenário e também que acompanham através do Facebook o nosso trabalho da sessão. E não havendo mais assuntos na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.